Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 19 de junho de 2018. Está na hora a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereadores aprovam em primeira votação projeto de lei que regulamenta serviços de carregadores autônomos da Ceasa Campinas. Lei que isenta templos religiosos construídos no esquema de multirão do pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza é sancionado pelo Executivo. No quadro Como Eu Faço, saiba como fazer o recadastramento no Pai Serviço. E no esporte, dê um tempinho na Copa do Mundo. Hoje à noite tem Ponte Preta e Guarani pela Série B. Ontem foi dia da reunião ordinária número 37. Os vereadores discutiram e votaram 13 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Em turno único, aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad, que concede o título de cidadão campineiro a José Carneiro de Campos Rolim Neto. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá a Vinícius Costa de Oliveira. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei com emenda de autoria do prefeito que revoga a Lei 13.470 de 2008, que dispõe sobre o PROCAMPES, o Programa de Inclusão Social pelo Ensino Superior de Campinas, através de incentivos fiscais. O item 4 também foi aprovado. É a segunda discussão do projeto de autoria do prefeito municipal, que autoriza a Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC, a fornecer gratuitamente passes de transporte coletivo urbano aos alunos regulares dos cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Profissional de Campinas. Aprovado ainda em turno único o projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Cirilo, que concede o diploma de mérito jurídico a João Pereira de Castro. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e dos vereadores Rubens Gás e Marcos Bernardelli, que dispõe sobre regulamentação da prestação de serviços por carregadores autônomos no âmbito da Ceasa Campinas, a central de abastecimento. Rejeitado o projeto de lei da vereadora Mariana Conte, que trata da obrigatoriedade da publicação em sítio eletrônico oficial das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Saúde. Aprovado o projeto de resolução de autoria da Mesa da Câmara, que altera a redação do artigo 15 da Resolução 842 de 2009, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de alteração de destinação de áreas públicas municipais. Também em primeira discussão foi aprovado outro projeto do prefeito. Esse trata da reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas. O item 11 também foi aprovado. É a primeira discussão do projeto de lei do prefeito, que estabelece critérios para a compensação de créditos em precatórios ou débitos tributários ou de outra natureza inscritos na dívida ativa, nos termos do artigo 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O item 12 também foi aprovado, é o projeto que trata do Conselho Municipal de Turismo de Campinas. E, por fim, foi aprovado também um outro projeto do prefeito. Este autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades privadas sem fins econômicos, visando a execução de programas, projetos e serviços para a execução de política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O resultado completo você também pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. E às 8 horas da noite, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, tem reunião solene aqui no plenário para a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a 7 homenageados. Olha só, a Câmara aprovou na reunião ordinária de ontem à noite, em primeira discussão, o projeto de lei que regulamenta o trabalho dos carregadores autônomos da Ceasa Campinas. A Câmara aprovou em primeira votação o projeto de lei dos vereadores Rubens Gás, Marcos Bernardelli e Rafa Zimbaldi, que regulamenta a profissão dos carregadores autônomos da Ceasa, a central de abastecimento de Campinas. Pelo projeto, os trabalhadores terão de se inscrever no cadastro de contribuintes do ISSQN e também na Ceasa para poder atuar.
Além disso, eles também poderão constituir uma associação de classe que os represente. O vereador Rubens Gás diz que o projeto de lei dá segurança aos trabalhadores. Para que haja justiça social. Os carregadores, cerca de 50 anos, quase meio século, que eles trabalham de forma clandestina. Então esse projeto vem a calhar. Por quê? Porque evita que certas situações possam colocar eles numa situação que eles tenham que sair do SEASA. E eles vivem lá 50 anos no ritual, são feito um trabalho de pai para filho. O projeto de lei deve voltar à pauta no plenário para a segunda discussão de mérito. Se aprovada, será encaminhada ao prefeito para a sanção e aí se tornar lei. O presidente da Câmara aproveitou a presença de alguns trabalhadores no plenário na noite desta segunda-feira para dizer que o Legislativo reconhece o serviço prestado por eles. Quero mais uma vez agradecer, parabenizar os trabalhadores, os carregadores do SEASA, aqui na pessoa dos seus líderes maiores lá, o Gilmar, o Marcelo e toda a diretoria lá, dizendo que a Câmara reconhece o trabalho de vocês, que vocês são trabalhadores e representam muito bem a cidade de Campinas e fazem o trabalho digno. É nossa obrigação, os vereadores, reconhecer esse trabalho de vocês. Então, mais uma vez, agradecer o carinho, o entendimento de vocês e a participação de vocês aqui na Câmara. Parabéns, obrigado. Terça-feira, 12h37, vamos acompanhar como está neste momento o trânsito de Campinas pelas câmeras da Sincamp. A Central Integrada de Monitoramento da Cidade, imagens em tempo real, tá aí Moraes Salles com Glicério. Neste momento, trânsito fluindo no centro de Campinas, sempre uma boa notícia, né? Não ter congestionamento, hora do almoço. E aí, João Boy do Lope, no sentido centro, também, hein? Vazia João Boy do Lope, uma ótima notícia aí para os motoristas que estão se deslocando tanto pelo centro de Campinas, como aí pela Avenida João Boy do Lope, uma das mais importantes da nossa cidade. O prefeito Jonas Donizete sancionou uma lei que isenta templos religiosos construídos no esquema de mutirão do pagamento de impostos sobre serviços de qualquer natureza. A solenidade aconteceu na tarde desta segunda-feira na Sala Azul da Prefeitura Municipal de Campinas. No encontro, o prefeito Jonas Donizete assinou a sanção do projeto que tem por objetivo isentar igrejas construídas no esquema de mutirão do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN. Não tem qualquer denominação, qualquer religião, não importa a placa da igreja, mas tem uma condição, é para o regime de multirão ou autoconstrução. Nós temos muitas igrejas que elas próprias constroem os seus templos, elas não contratam empresas. Os próprios fiéis, eles fazem a parede, faz a parte hidráulica, a parte elétrica. A lei é de autoria da Prefeitura Municipal, mas a ideia partiu do gabinete do vereador Pastor Elias Azevedo. Como a norma geraria custos ao município, ela foi arquivada e reapresentada pelo Executivo. O vereador falou das principais mudanças após a sanção da lei. O que muda para os templos religiosos traz um alívio na hora da regularização dos templos. Nós entendemos que a igreja ela é isenta, aliás a Constituição garante isso, mas as construções feitas em sistemas de mutirão ainda não eram contempladas, né? Então com esta sanção, com essa lei aprovada e sancionada, nós teremos esse benefício, vai trazer um alívio na hora de regularização dos imóveis, terá um alívio para os templos, para as igrejas. Os vereadores Marcos Bernardelli, Felipe Marquesi, professor Alberto e diversos líderes religiosos participaram da reunião. Eles comemoraram a nova legislação. Ao final da construção, o valor cobrado pesava bastante. E a igreja ela vive da contribuição dos fiéis que frequentam a igreja, né? É uma comunidade e ela própria se sustenta financeiramente. Então esse dinheiro deixa de vir para a prefeitura, mas ela é investida em ação social, em obras sociais que a igreja tem de modo bastante diversificado. As pessoas com mobilidade reduzida severa podem contar com um serviço específico para o transporte em Campinas.
Esse é o assunto de hoje do quadro Como Eu Faço. A INDEC abriu o prazo para fazer o recadastramento dos usuários do Pai Serviço. O Como Eu Faço te dá as dicas. As pessoas que hoje já são cadastradas no Pai Serviço, nós tomamos uma decisão no final do ano passado de fazer um recadastramento. Por quê? Porque pela nossa constatação, uma grande parte desses usuários que estão há muito tempo aí, eles não utilizam o serviço mais. Então nós não sabemos se eles deixaram de ter aquele problema, daquela mobilidade que o causava-se para ser um passageiro do pai, se ele mudou de cidade, o que aconteceu. Então optamos por fazer um recadastramento amplo. Vai até o próximo dia 30 de junho. A partir desta data, as pessoas que não se recadastraram, elas serão excluídas do cadastro do pai. O recadastramento é muito simples, basta entrar em contato aqui, por telefone, de preferência, vai conversar com o atendente nosso e ela vai revalidar as suas condições. Então, nós vamos confirmar o endereço, se ele permanece com aquele problema, né? Se ele continua interessado em utilizar o Pai Serviço, ou ele já eventualmente não tem mais aquele problema, é coisa que o valha, e então é feita essa reavaliação e ok, o seu cadastro então é revalidado e fica valendo a partir daquela data então dessa revalidação. Comprovação de endereço, um documento pessoal de identificação, né? Um RG, CPF, essas coisas, e a caracterização da doença. Isso é o mais importante. É obrigatório, nós já temos cerca de 60%, quase 65% dessas pessoas que se utilizam do Pai Serviço regularmente já recadastradas, e nós estamos num esforço de concluir esse processo até o final do mês de junho. Se elas quiserem ter algum atendimento a partir dessa data no pai, não é proibido, mas terá que passar de novo por um processo de cadastro. E se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811 0260. Vamos falar sobre emprego agora? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 73 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 700 a R$ 2.500. As vagas do CEPAT são para açougueiro, administrador de condomínios, agente de viagem com CNHB, atendente de telemarketing, auxiliar de escritório com CNHB, balconista, balconista de açougue, costureira de máquinas industriais, cuidador de idosos, dedetizador, desenhista projetista de máquinas, estagiário administrativo, gerente de vendas, jardineiro com CNHB, motorista de veículo pesado carreteiro com CNHE, oficial de manutenção predial com CNHC, operador de máquina, pá carregadeira, retroescavadeira e bobcat com CNHD, operador de roçadeira com CNHB, serralheiro de ferro, supervisor de vendas de consórcio de veículos, técnico de análises químicas, vendedor de consórcio de veículos. Algumas vagas são para pessoas com deficiência. São elas: ajudante de motorista, estoquista e recepcionista atendente. Vale ressaltar que as vagas sofrem alteração ao longo do dia, então é bom ficar atento ao site do CEPAT no endereço cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Para concorrer a uma delas é necessário levar o currículo com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales 427. Já a unidade do Ouro Verde está localizada na Rua Armando Frederico Renganeschi 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902.
Hoje é dia da reportagem 12 da nossa série especial sobre Copa do Mundo. E vamos conhecer a história de um zagueiro que jogava com classe e participou da Copa do Mundo de 1990, o André Cruz. Ele nasceu em Piracicaba, 70 quilômetros distante de Campinas. Em setembro, completa 50 anos de idade, com muita história para contar. André Alves da Cruz, mais conhecido como André Cruz, começou nas categorias de base da Ponte Preta. Saiu do time campineiro para o Flamengo e, em seguida, já na Europa, fez bonito na Bélgica, Itália e Portugal, onde integrou a equipe do Sporting. Já na seleção brasileira, conquistou a Copa América em 1989. Nossa, minha convocação foi um pouquinho difícil para mim, porque eu estava voltando de uma lesão. Graças a Deus eu consegui recuperar rápido e voltar a jogar. Com a lesão do Márcio Santos, acabei sendo convocado. Então esse aí foi um negócio que ficou bastante marcado para mim. Em 98, estava lá, na Copa da França, integrando a nossa seleção eliminada na final pela dona da casa. Uma situação que, segundo o craque, fica na lembrança. Fica, obviamente, o último jogo, né? O problema que o Ronaldo teve. Eu sempre falo que não é questão de se justificar por um jogo muito ruim, né? Mas aquilo tirou um pouco o foco da equipe, que nos atrapalhou. E por outro lado também, nós não jogamos bem e a França fez um ótimo jogo. Realmente alguns jogadores da França, no caso do Zidane, foi muito bem naquele jogo e nós acabamos sendo derrotados e ficando em segundo lugar. De qualquer maneira, é que a gente quer sempre ser o título, né? Então se não for o título a gente acaba ficando, mas foi uma boa Copa. Sobre a equipe comandada por Tite, que está disputando a Copa da Rússia, André vê chances de conquista. Dá, acredito que dá sim, nós temos grandes jogadores, se a gente for pegar individualmente os nossos jogadores, todos eles jogam em grandes clubes, seja lá fora ou seja aqui no Brasil. Temos muita qualidade e nós precisamos usar essa qualidade em prol do grupo e eu tenho certeza. Nós podemos fazer uma boa Copa e voltar com o Hexa. Já sobre um finalista contra o Brasil, o ex-zagueiro enxerga algumas alternativas. Eu vejo a Alemanha como favorita, vejo a Espanha, obviamente o Brasil como favorito, vejo a Alemanha como um forte, talvez até um pouco mais forte que o Brasil como favorito. A Espanha, depois nós temos a França, a Inglaterra. Eu vejo uma surpresa a Bélgica, então é difícil. Que seja o Brasil na final, contra quem isso não tem importância. E depois é óbvio que vence. E vamos conferir as imagens diretamente da Rússia. Rodrigo Vilauba, o fotojornalista, nos enviou hoje as imagens do pré-jogo entre Polônia e Senegal. Esta é a cidade de Moscou. O estádio, ao fundo, é o do Spartak, que é o time local, tem capacidade para 45 mil torcedores e vai receber no dia 27 de junho Brasil e Sérvia. Então esse estádio aí é conhecido, já a equipe brasileira vai fazer a terceira partida nele. Hora de ir lá para o esporte. Em meio à Copa do Mundo, a Série B chega a todo vapor nesta noite. Ponte Preta e Guarani entram em campo. No Moisés Lucarelli, na última partida com os portões fechados aos torcedores, a Ponte Preta recebe o CSA às 7h15 da noite em busca da reabilitação. A Macaca vem de derrota para o CRB e precisa dos 3 pontos, já que está na parte de baixo da tabela, na 12ª colocação. O adversário de logo mais está em quarto, ou seja, não será nada fácil. Um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o Guarani vai a Florianópolis encarar o Avaí. O Bugre vem de 2 empates em casa e, se quiser se aproximar do G4, vai ter que vencer o vice-líder da competição. O técnico Humberto Louser vai promover a volta do meio-campista Ricardinho, o jogador dos gols bonitos. Vamos pela ordem cronológica dos jogos. A Ponte Preta joga às 7h15 da noite aqui em Campinas contra o CSA, quarto colocado. O técnico João Brigatti fez mistério na escalação, mas com certeza Danilo Barcelos e André Luiz retornam de suspensão. Macaca precisa da vitória para não ficar cada vez mais longe do G4, hein?
E o Bugre tem uma tarefa mais complicada, encara o Avaí, vice-líder, fora de casa. O técnico Humberto Louser deve utilizar a mesma base que empatou em casa com o São Bento e fazer apenas uma alteração. O Ricardinho, que a gente viu aí, fez um golaço no lugar do Guilherme. Amanhã a gente conta como foi a história dessas duas partidas. E hoje, às 7h45 da noite, acontece a 9ª rodada da Liga Paulista de Futsal. O Pulo do Gato recebe a equipe de Dracena. Entrada franca, hein? Os campineiros estão invictos e na 3ª colocação. Vale a pena prestigiar o futsal da cidade, hein? Essa edição fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.